pegando nas palavras que o António está a dizer, é que de facto, quando nós dizemos a nós próprios, ou o porquê que não estamos lá e porquê que não é possível, e eu também, aliás todos nós pagámos contribuímos para essa caixinha das desculpas, e por outro lado, ou então dizemos, eu já faço isso e isso já acontece e não tem resultado. E o que acontece é, e isso é que eu tenho aprendido, é que provavelmente quando estamos a dizer que já fazemos, é mais uma desculpa que estamos a pôr em cima para não fazer diferente. Olá, sou o Sérgio Vasconcelos, CEO da Microcnet, e este é o podcast que pretende ser a tua mala de ferramentas para te levar a uma carreira de sucesso. Hoje temos aqui connosco o meu amigo e conhecido há já alguns anos, António Ribeiro, da Action Coach, e que me tem também ajudado muito neste caminho. O António, só para fazer aqui uma breve apresentação, é um homem que tem uma carreira com mais de 30 anos ligados à gestão de empresas, vendas, gestão de pessoas e marketing, e utiliza um sistema e práticas comprovadas em dezenas de milhares de empresas de todo o mundo, com mais de 24 anos de existência. Desde 2006 que o seu negócio da Business Coach cresce constantemente. Em 2014 tornou-se Master Franchise para Portugal da Action Coach, rede de escritórios e franchisados cresceu 50% desde então. Foi professor convidado da FEUP, mestre e doutor em Engenharia Mecânica e presidente do 8º PDE da AEZ, e foi reconhecido em 2013 através da Action Coach entre o Top 10 Business Coach in Latin Ibero-America Zone, sendo reconhecido de forma regular nesta categoria. Por outro lado, é um homem de família, casado e pai de 5 filhos, que aprendeu a lidar desde cedo com valores, como a dedicação, o empenho, o esforço, com vista aos resultados. É professor convidado da FEUP, mestre doutor em Engenharia Mecânica, é presidente do 8º, mais uma vez, PDE da AEZ, e competiu em várias categorias federadas como handball, windsurf e automobilismo, tendo vencido várias provas e campeonatos. António, obrigado por estar cá, é uma honra e um prazer tê-lo aqui connosco. Obrigado pelo convite. António, depois de uma vida tão rica e com tantas experiências, o nosso objetivo aqui é ajudar pequenos empresários da área da construção civil, mas isto é evidente que pode ser alargado a qualquer área, a acreditar que é possível atingir o sonho. E o António está aqui porque também me ajudou e contribuiu para eu conseguir atingir um dos meus sonhos, que é ter uma empresa que para mim é bem sucedida e na qual eu me sinto feliz, que isso é o mais importante. E queria que o António falasse um bocadinho de si, como é que aprendeu, porque eu sei que foi fazendo o sonho acontecer para si, para depois poder realizar com os outros. Ou seja, há uma coisa engraçada que falou nos pequenos empresários. Eu não estou de acordo, porque há empresários com poucos empregados e pouca faturação, mas têm uma mente grande. E há empresários com muitas pessoas na fábrica e muita gente e muita faturação, não são empresários pequenos. Portanto, acho que o ser pequeno ou ser grande está muito dentro da cabeça das pessoas. E há pessoas que sabem o que querem, sabem para onde vão, sabem o que querem alcançar e muitas vezes não sabem ir como, mas sabem para onde querem ir. E essas são as pessoas grandes. São as pessoas que não estão satisfeitas com o que têm, querem fazer melhor, querem deixar uma sociedade mais perfeita para os filhos e para os empregados e para os clientes. E esses são os grandes empresários. Faturar muito ou faturar pouco, para mim, é idêntico. Nós na Action Coach temos clientes grandes em faturação e pequenos em cabeça, e temos pessoas com uma cabeça fantástica e que só podem ser grandes. Portanto, tirar-lhes o medo, tirar-nos o medo de crescer. Há um ditado muito redutor que diz que não se pode dar um passo maior que a perna e coisas assim do género e depois vamos buscar os exemplos negativos das pessoas que tiveram problemas. Olha, aquele pôs-se a crescer e teve um problema, e muitas vezes não tem nada a ver com isso. Portanto, sim, acho que obrigado pelo convite. Este podcast é espetacular porque
é dirigido para pessoas que têm negócios na construção civil e é uma área que pode ter muito crescimento e muito desenvolvimento. E nós temos visto aqui com os clientes da Microcred que há pessoas que cada vez estão maiores, e a própria Microcred também, mas os clientes crescem muito com os produtos e com as ideias, e este é uma honra estar aqui neste podcast. Obrigado. Perfeito, nada. A honra é nossa. E vamos também, no fundo, fazer aqui a ideia, fazer acontecer, as pessoas perceberem. Vamos nos encontrar. Claro, exatamente, é isso. António, o António, para todos que não sabem, e a maior parte não sabe, só quem está dentro da empresa da Microcred é que sabe, foi alguém que eu conheci muito no início da Microcred, e que foi um evento de 90 dias, um planeamento de 90 dias para a empresa. Foi engraçado como eu, há pouco tempo, olhar para aquele planeamento, passados 15 anos, vejo coisas que ainda não cheguei lá. Não consegui fazer. E vi outras que passaram muito depois daquilo que eu tinha projetado. Mas, basicamente, depois, mais à frente, eu considero que o António é uma das pessoas, é cá dentro um farol, e é uma das pessoas que me ajudou neste último rampa de lançamento a construir e chegar lá. Qual é a principal dificuldade que o António vê quando os empresários chegam vão ter consigo e vão-lhes pedir, no fundo, ajuda, porque acaba sempre por ser isso? Qual é o principal pedido que lhe fazem quando chegam lá junto de si? Ou seja, há dois tipos de empresários: os que sabem exatamente onde estão, sabem que têm esta dificuldade, este problema, que têm estas vantagens, têm esta faturação. Há aqueles que sabem onde estão, e há os que não sabem onde estão. E, portanto, esses são mais difíceis, porque andam um bocadinho baralhados e às vezes não sabem se a empresa dá lucros, se não dá lucros, se está a correr bem. São pessoas que estão num momento da vida deles em que não sabem bem. Portanto, há dois tipos de pessoas. Mas qualquer um deles tem uma ideia para onde quer ir. Agora, como é que eu vou lá chegar? Como é que eu vou fazer? Como é possível eu, tendo 3 empregados, chegar lá? Como é que é possível eu sozinho chegar lá? Isso é que as pessoas não sabem. E essa é que é a vantagem. Não é ensinar coisas às pessoas, é ajudá-las a percorrer o caminho que elas nunca fizeram. Muitas vezes eu digo assim: olha, e tu queres faturar 1 milhão de euros? E porquê é que ainda não, já trabalhas nisto há 20 anos, porquê é que ainda não faturas 1 milhão de euros? E depois arranjam desculpas, dizem: é o IVA da construção, é o momento que está mal, é o Covid, é o banco que não empresta, é a minha mulher que não me deixa investir. Arranjam uma série de confusões à volta disto, ok? Mas eu respondo-lhes: não, tu não sabes, tu ainda não estás no 1 milhão de euros porque nunca fizeste isso. Aquilo que nós sabemos fazer, nós repetimos. Isso não chamam um objetivo, se chama uma tarefa. Portanto, guiar o carro daqui a Lisboa, nós sabemos, nem pensamos. Agora, pegar na empresa e levá-la para 1 milhão de euros, eu não sei como se faz. Isso fica tudo muito complicado. E depois rebaixamos-nos e dizemos: fulano é que teve sorte, aquele apanhou o sogro que já tinha uma empresa porreira, aquele arranjou um cliente que não sei o quê, olha, aquele apanhou uma obra muito grande, foi aí que ele ganhou dinheiro. E não foi isso. Portanto, dois tipos de pessoas: as que sabem onde estão e as que não sabem onde estão. Normalmente todas sabem para onde querem ir, e também o habitual é não saberem como é que se lá chega. E é isso que eu tento ensinar, tento ajudar e tento fazer com que as pessoas façam, passo a passo, aquele caminho. Portanto, é isso que nós fazemos na Action Coach, e a maior parte dos empresários tem este problema: nunca lá chegaram. Os grandes têm o mesmo problema. Eu tenho que exportar para a Alemanha. Mas nunca exportei para a Alemanha, como é que se faz? Vou a uma feira, é preciso falar alemão, levo um catálogo, chamo-os cá, não sabem como. Portanto, o como é que nos incomoda. É difícil. Uma das coisas que, e pegando nas palavras que o António está a dizer, é que, de facto, quando nós dizemos a nós próprios, ou o porquê que não estamos lá e porquê que não é possível, e eu também, aliás, todos nós pagamos contribuímos para essa caixinha das desculpas. E por outro lado, ou então dizemos: eu já faço isso e isso já acontece e não tem resultado. E o que acontece é, e isso é que eu tenho aprendido, é que provavelmente quando estamos a dizer que já fazemos, é mais uma desculpa que estamos a pôr em cima para não fazer diferente. E provavelmente esse é o passo. O que eu tenho
Eu acho que aqui o grande drama é aquilo que nós temos que perceber e como empresários entender, e o António ajudou muito nisso, é que a partir do momento em que nós temos o papel de empresário, eu sou dono da empresa, eu não sou o pintor que anda de rolo na mão a pintar casas. Não sou o pintor que tem que ir à casa de materiais de construção comprar a tinta, levar para a empresa, para a obra onde eu estou, para os materiais e pintar. Portanto, e este é um salto que eu acho que é muito difícil e o António ajudou muito, que é, em vez de estar a trabalhar no negócio, estar a trabalhar um negócio. E eu acho que uma das maiores falhas de todas é a maior parte das pessoas que têm uma empresa ou que se liberta de um patrão anterior é porque quer fazer uma coisa diferente, mas tem paixão pela técnica. Uma pessoa abre um restaurante porque adora cozinhar peixes. Uma pessoa abre um gabinete de medicina dentária porque é um bom dentista e é melhor que as pessoas com quem trabalhar dizem, não, vou me estabelecer, vou fazer uma coisa minha. Portanto, quem está na construção civil muitas vezes sai de um encarregado ou sai de uma empresa mais ou menos desorganizada e vai fazer a própria empresa dele. Então ele tem paixão pelo que faz. Ele adora fazer a preparação, adora pintar, adora acabar a obra, adora entregar a obra. Ele gosta de ser técnico. Portanto, quando nós somos técnicos, não somos empresários. E é isso que o Sérgio está a dizer. Portanto, quando tu estás a pintar uma parede, não estás a ser empresário, estás a ser empregado de ti próprio. Portanto, se não te libertas desta tarefa, não vais poder fazer a empresa. O que é preciso? É eu deixar o amor que tenho pela arte. Antigamente chamava-se o artista. É para chamar um artista. Então vinha um artista, uma pessoa que sabia da arte. Eu tenho que largar o amor que tenho pela arte, tenho que passar a ter um amor pelo negócio. Por satisfazer os clientes, por perceber aquilo que os clientes querem, por cobrar aquilo que é justo, mas que os clientes podem pagar, por ter uma equipa, gerir a minha equipa. Então eu tenho que sair daquilo que gosto. Eu adoro preparar paredes, ou adoro fazer chão, ou adoro fazer teto. Eu gosto mesmo daquilo, tenho mesmo jeito. Pois, mas se quer ser empresário, tens que te libertar disso. Isso é o difícil. Mas acontece nos médicos, nos dentistas, nos advogados, nos mecânicos de automóvel, é típico. No fundo o que estamos aqui a dizer é que não é por ser o melhor pintor do mundo, Vais ter a melhor empresa, ou o melhor chefe de restaurante do mundo, que pode ter o melhor restaurante. Não. Se tu fores a melhor pessoa a tratar clientes, vais ter o melhor restaurante. Se tu fores a melhor pessoa a acabar obras com qualidade, com perfeição, com profissionalismo dentro dos prazos, tu vais ter a maior empresa de construção ou de acabamentos. Isso é de certeza absoluta. E como é que eu faço esse salto? Como é que eu aprendo a... Ok. Portanto, o primeiro salto é contratar uma pessoa. Então, somos nós que fazemos as obras. Vamos contratar uma pessoa, não temos dinheiro para lhe pagar. Normalmente. Então vamos contratar um baratinho. Assim, um já mais velhote, um miúdo novo que eu vou ensinar. Então andas a ensinar um miúdo novo durante ano e meio e ele não aprende nada. Então perdeste ano e meio da tua vida. Portanto, o difícil é uma pessoa pensar assim, eu pago esta pessoa ao mês. Se ela começar a fazer a obra no dia 1, daqui a um mês eu entrego a obra, eu tenho dinheiro para lhe pagar. Então vou contratar um tipo bom, uma pessoa muito boa. Mas isso não temos coragem. Por duas razões. Primeiro, achamos que não temos dinheiro para lhe pagar e vamos andar a ensinar um ajudante. E segundo, podemos ter dinheiro para lhe pagar, mas se ele é muito bom, se calhar sabe mais do que eu. Então eu tenho ciúmes da pessoa que contrato. Então contrato pessoas mais piores do que eu. Porquê? Porque eu quero mandar neles. E então tenho que ter uma pessoa que não seja tão boa. E então a tua empresa não vai crescer. A empresa só cresce se contratar as pessoas melhores do que tu. Os treinadores de futebol têm boas equipes, têm jogadores novos que jogam, senão contratavam outros treinadores. Não dava. Portanto, esta questão é, se tu começas a obra no dia 1 e acabas no dia 30 ou no dia 25, vais ter dinheiro para pagar à pessoa. De preferência sem reclamações e perfeita e com o cliente satisfeito. Exatamente. Portanto, se contratares um bom artista, ele acaba a tua obra em 3 semanas, depois tens uma semana para faturar, para receber, para entregar a obra ao cliente e para pagar o salário. E ganhaste dinheiro. Portanto, este salto às vezes é um... Mas o habitual é tu contratares uma pessoa que vai aprender, que é baratinha. Para uma pessoa baratinha vai ser um custo terrível.
há tarefas baratas que devem ser feitas por pessoas com um salário mais baixo. Ou precisa arrumar, ou ir buscar materiais, ou isto ou aquilo, pronto. Mas o verdadeiro artista, aquela pessoa que vai fazer a obra, tem que ser tão boa ou melhor do que tu. Isso às vezes... Isso é algo isto é a experiência de estar com o António neste tempo todo, que eu vejo aqui na empresa. Nós temos muitos clientes que vêm cá levantar o seu material e às vezes choca-me, e eu dou comigo a pensar, e às vezes até naqueles clientes que eu tenho mais confiança abordo sobre isso, como é que o patrão, o dono da empresa, aquele que tem mais responsabilidade e que tem que estar a contribuir mais para a empresa, é ele que vem cá no carro, e às vezes ainda mais grave, com 2 ou 3 empregados atrás, todos a perder tempo. E isso de facto é muitas vezes difícil. Eles perceberem como antigamente via-se os mestres, eu que visitava obras para vender os meus produtos, o mestre era o homem que estava no cimo da escada. Não é no cimo da escada, mas estava a guiar a grua Sim. para pôr os materiais. Portanto, uma tarefa que é de alguma responsabilidade, mas que se calhar há tarefas mais importantes que o dono da empresa pode fazer, porque no fundo aquilo que nós estamos aqui a falar, o António, que nunca sempre vai ter no mesmo. A palavra dinheiro vem sempre ao de cima. Se nós queremos um negócio, é o dinheiro. E eu penso que a arte, aquilo que eu tenho aprendido é que a arte do negócio temos que aprender a ganhar dinheiro, a reter o dinheiro e a multiplicar o dinheiro. Exatamente. E depois o mais difícil é quando nós se focarmos no dinheiro. Se a nossa única missão for o dinheiro, a coisa também não funciona. Não. Tu olhas para o cliente e vês notas de 100 euros e vês uma pessoa que precisa de uma obra bem feita. E então aí o cliente diz, não, este é mercenário, é para aqui estragar tudo. Portanto, contratar pessoas boas, confiar nelas, controlá-las. Eu digo muitas vezes, em Deus eu confio, os outros eu confiro. Portanto, porque é que eu iria à Microcrédito buscar eu o microcimento? Posso mandar um colaborador meu, até pode mandar vir do Uber. Mas depois tenho medo de ser roubado. Se tens medo de ser roubado, falas com o microcrédito. Olha, eu vou mandar aí as pessoas, atenção, com isto, aquilo e aquilo outro. Depende das tuas regras. E portanto, nós fazemos certas coisas porque temos medo. Eu guio a grua porque tenho medo que estraguem. Eu vou comprar os materiais, tenho medo que eles se enganem. Então não podes dar uma lista direitinha, uma coisa escrita, ou ditada no WhatsApp, e chegam aqui com aquilo direitinho e não se engana. Portanto, nós não abrimos a mão, temos medo. E tratamos os nossos empregados muitas vezes como os nossos filhos. É preciso não dar responsabilidade, é devagarinho, porque senão ele faz asneira. E o negócio depois não cresce. Quando estamos num sítio não podemos estar noutro. Portanto, aquilo que o Sérgio disse há bocado, que é muito importante, e nós demos na Action Coach, tens que trabalhar não no negócio, lá dentro do negócio, lá no negócio ali a fazer coisas, mas tens de trabalhar o negócio de fora. Quer dizer, espera aí, se eu acabar a obra na sexta-feira, como é que eu recebo dinheiro na sexta? Não recebo, só me vai pagar na segunda. Este pensamento é trabalhar o negócio. Portanto, como é que eu vou fazer com que o cliente me pague na sexta? Isso é gerir o negócio, é trabalhar o negócio. Estar lá dentro é correr para ter a certeza que a obra fica pronta na sexta, fica tudo entregue, tudo limpinho, tudo impecável, não sei o quê, é trabalhar no negócio. E depois, se precisares de dinheiro na sexta-feira, quem é que pensou nisso? Ninguém. Depois na segunda vais andar a correr atrás do prejuízo. Depois o cliente foi para Lisboa e depois não tens dinheiro na conta, depois pedes a transferência, depois não tens dinheiro para... Portanto, muitas vezes não temos dinheiro, também não o tratamos como ele deve ser tratado, não é? Mas é isso, portanto, trabalhar no negócio, se for preciso, 30%, 40%, 50%, meio-dia, trabalhar o negócio de fora, arranjar novos clientes, arranjar clientes bons. Não arranjar clientes... Um bom cliente faz uma boa empresa. Um mau cliente destrói uma boa empresa. Um mau cliente destrói uma boa empresa. Há pessoas que trabalham para um mau cliente, o cliente não pagou, foi à falência e tu também foste à falência com ele. Há pessoas que trabalham para uma empresa que paga adiantado, colabora, que funciona tudo direitinho, a pessoa apanha boleia daquela empresa e cresce imenso. E isso eu acho que é do outro lado da moeda que eu muitas vezes falo aqui. Porque eu acredito que mesmo na área da construção civil, quando é possível escolhermos o nosso tipo de clientes. Nós podemos trabalhar
só para médicos e fazer o nosso target é médicos. E eu tenho um familiar que é assim que faz há muitos anos e tem uma empresa muito saudável e construiu uma vida de sucesso. Ou podemos trabalhar para as pessoas que aparece. que aparece, que normalmente é o que todos fazem. Porquê? Porque não há tempo para pensar um negócio. Exatamente. E quando nós falamos a estas pessoas, porquê é que não pensas nisto? Isso é, como é que eu vou conseguir ter só médicos? Pois não posso. Isto não dá, não sustenta o meu negócio. É uma grande realidade. E quando nós somos pequenos, e estamos a falar para pequenas empresas, o tempo é muito escasso. E se gastas o tempo com um cliente que não é bom, no fim da obra vais arranjar chatices, vais arranjar reclamações, ele vai fazer tudo para não te pagar, depois vai fazer pressão para te pagar só um bocado, depois vai-te pedir um desconto, depois diz eu faço a transferência já, mas tiras-me não sei quanto, e vais andar na mão do cliente, porque o cliente não era bom. Então o que é que tu tens de fazer? Tens de chegar ao fim daquela obra e dizer, destes não quero mais. Onde é que estão os bons clientes? O pescador o que é que faz? Uma pessoa faz o Rio Douro e os pescadores estão sempre em certos sítios. Porquê? Porque é ali que está o bom cliente, é ali que está o peixe. Então, mas ali não está ninguém a pescar. Tu, se fosses pescar para ali, era melhor para ti. Não é melhor porque ali não há peixe. E nós nos negócios muitas vezes apanhamos o primeiro que aparece. É melhor estar parado do que estar a trabalhar para um cliente que nos vai dar chatices. Porque uma reclamação pode durar um dia inteiro para resolver e acaba de fazer um acabamento num apartamento, se calhar demora esse mesmo dia. Portanto, trabalhar no negócio é andar à procura dos bons clientes. E aliás, eu dou um exemplo e isto são tudo exemplos reais, mais um exemplo, quando eu estou a falar, estou-me a lembrar, o meu irmão em Angola e as pessoas podem dizer, está em Angola, não sei o que, aquelas coisas, mas é exatamente cá e eu fiz a experiência e resultou exatamente igual. Decidiu que não fazia trabalhos por menos de 150 euros metro quadrado, portanto, aplicação de microciclos, estava decidido. E aquilo que... Ficou sem trabalho? Nunca. Aliás, o que ele me diz foi, não é verdade, o que ele me diz foi o seguinte, é que por vezes há situações em que ele está uma semana sem trabalho. Mas quando aparece... Mas o que ele diz, mas o que me pagaram, os 150 euros, dá para aguentar as pessoas tranquilo, porque ele tem trabalhos de 1000 e 2000, porque ele com isto o que é que fez? Ancorou lá em cima e começou a trabalhar para as pessoas, para a nata da Angola. Para as que não se importam de gastar. E portanto, quando por uma razão ou outra existe um período em que ele deixou de trabalhar, aquilo que acontece é que ele também não se importa e há sempre umas obras em casa para fazer, umas pinturas, e reestruturar e não sei o quê. E esta é a mentalidade, eu vejo como um espírito livre. Eu digo, olha, isto é um exemplo de liberdade, porque quando se fala com ele de facto é um espírito livre e está de bem com a vida. Como ganha bem, não precisa de aceitar qualquer coisa para pagar os salários no fim do mês. Como ganhou bem, tem dinheiro e pode guardá-lo. Se tiver um mês sem trabalhar, se calhar tem dinheiro em caixa. Se trabalhou barato, tem que estar sempre a trabalhar, porque não tem... Exatamente, tem que andar sempre até oferecer o serviço. O drama é este, eu preciso de trabalhar para ocupar as pessoas, para lhes pagar o ordenado. Outra coisa engraçada é que as pessoas, quando não têm trabalho, vendem barato. Todos nós, quando não temos trabalho, vendemos barato. E depois de vendermos barato, aparece-nos trabalho e dizemos assim, agora estou encravado ali a 20 ou 30 euros ao metro quadrado e podia estar a fazer 60 ou 40 ou 50. Portanto, por outro lado, as pessoas que têm muito dinheiro, eles não querem uma parede. Eles não querem a chatice. Não querem que lhe estraguem a rela, não querem que invadam a propriedade, não querem nada disso. Querem um trabalho muito bem feito e isso tem que ser pago. Portanto, eles estão dispostos a pagar muito mais do que aquilo que tu pedes. Um trabalho e um serviço associado que lhe garanta esse. E querem saber como está a obra, não querem perder tempo a ir à obra. Precisam de um filme todos os dias para ver se a obra está a crescer, se não está a crescer, um WhatsApp, uma coisa qualquer, sempre em contacto com o cliente. Que é assim que ele trabalha com os outros diretores deles, com os outros. E então tu, quando vais fazer uma obra de uma pessoa com muito dinheiro, tu és como se fosse um diretor dele, dessa pessoa. Tens que lhe dar um reporting diários, mantê-lo interessado no negócio, etc. As pessoas que têm muito dinheiro não se importam de pagar. Uma coisa que não admitem é que a coisa não corra bem. Perderem tempo com ficam
doentes. E então aí, quando tu tratas bem um cliente grande, ele vai trazer outros. Não há hipótese. Se tratas mal um cliente grande, vais ter problemas. Portanto, o que é que eu aconselho muitas vezes quando eu quero crescer, em vez de ir para o cliente mais no topo da coluna, aquele que paga mais caro, eu vou para o meio. Porque se eu fizer um trabalho bem feito para o do meio, eu posso ir subir para o de cima. Se eu fizer um trabalho mal feito no do meio, ainda posso vir cá abaixo buscar uma pessoa que não se importa tanto para melhorar a minha equipe, para melhorar o meu sistema, a minha forma de trabalhar. Portanto, eu quando tenho um cliente de 1000 ou um cliente de 100, eu começo por um cliente de 500. Se trabalhar bem com clientes, posso ir para o cliente de 700. Se trabalhar bem com o cliente de 700, posso ir para o cliente de 1000. E assim sucessivamente. Portanto, não se pode aceitar todas as obras, mas também não se pode trabalhar para as pessoas que não veem valor e que não têm dinheiro para pagar. Fazem de nós banco, fazem de nós... Não, isso não. Aliás, isso que o António falou, tenho vários exemplos que tenho visto, de facto, das pessoas que acabam por aceitar trabalhos mais baratos, e aqui dentro eu falo sempre nisso porque no fundo os nossos clientes, temos alguns clientes, os melhores clientes são aqueles que se dedicam 100% à atividade do microcimento, mas temos outros que fazem todo o resto, todo da construção, portanto, desde construir de raiz uma habitação até pinturas, etc. E aquilo que eu digo, há trabalhos, que alguns deles, principalmente quem trabalha na área da remodelação, que são muito mal pagos porque estão no oceano vermelho, estão no espírito da competição, em que qualquer preço que se dê é sempre muito caro. Claro. E então, aquilo que eu muitas vezes lhes digo é que, de forma gradual, se têm um trabalho em que são espremidos e que muitas vezes estão a perder dinheiro só para ocupar pessoal, quando têm outra arte que vos dá mais margem, porque é que não fazem o caminho para estar mais ali? No fundo era o que o António estava a dizer, em vez de ir para o cliente 700 com a perspectiva do 1000, andar para baixo. A minha irmã dava explicações de matemática. Dar explicações de matemática ao liceu, ao secundário, são 20, 25 euros a hora. Dar explicações de matemática à universidade são 50 a 100 euros a hora. A matemática é a mesma, a cabeça dela é a mesma, a hora é a mesma. Só que se for para um cliente de 20 euros, ela fatura 20 euros a hora. Só para um cliente de 80 euros, fatura 80 euros a hora. Portanto, aqui é a mesma coisa. Porque é que has de trabalhar, has de dar explicações ao secundário, dar explicações à universidade? Porque é que has de fazer uma obra para uma pessoa que não dá valor? Há depois um defeito grande nos técnicos e nos artistas, é que eles fazem uma coisa muito perfeita para eles, mas que o cliente não valoriza. Como é que me adianta fazer sei lá, a preparação da superfície? Eu não percebo de construção civil, mas faço tudo muito bem feito e deixo a obra toda suja. Mas o sujo é uma coisa que qualquer pessoa limpa. O que interessa é que as paredes ficaram boas e o teto ficou impecável. Mas a pessoa que comprou o serviço entrou e a primeira coisa que viu foi o lixo. Então espera aí, pagaram a alguém para limpar, deve estar 30, 40, 50 euros e ficar tudo a brilhar. A pessoa olha para a parede, a pessoa entra, não vê o lixo, olha para a parede e diz, isto ficou muito bem feito. Se entrar e vir o lixo, que porcaria, se me deixaram assim no chão, como estarão as paredes? E se calhar, deve ter ido feito. Deixem-me procurar defeitos. Portanto, quando eu tinha empresas a primeira empresa que eu comprei com 19 anos, nós lavávamos carros e limpávamos carros. Isto que se faz agora no shopping já nós fazíamos. Então a regra era, onde o cliente vê, tem que estar limpinho. Onde o cliente não vê, está mais ou menos. Porque aquilo que o cliente valoriza é aquilo que ele paga. Não é aldrabar, não é fazer mal feito e o cliente não vê, não topa, deixa andar. Agora, estar à vista do cliente uma coisa que o cliente fica furioso, não pode ser. Por exemplo, um pistoleiro que vá a um apartamento... Até posso dar um exemplo já agora, porque foi também mais um exemplo real e eu acho que é, portanto, os reais, porque senão, para as pessoas perceberem que não estamos a falar de sonhos e... Não. Na minha primeira casa, eu decidi mudar o cilindro e colocar um escantador, porque eu tomo banhos demorados e agora é complicado com o preço do gás, mas desde miúdo sempre foi assim e em criança o meu pai, eu passei a ser o último a tomar banho porque senão a seguir ninguém tinha água. E então o que eu fiz, a primeira coisa que eu queria fazer com esse trauma foi tirar o cilindro,
e pôr um escantador, porque, portanto, deixava de haver limite de água que entra. Conclusão. Indicaram-me alguém que eu até conhecia de outras obras, contratei o serviço, acertei o preço, contratei o serviço e ele fez uma troca do cilindro para o escantador. Quando o senhor saiu porta fora, a minha mulher na altura disse: este homem nunca mais o quero ver à minha frente. Quase queimado, mas então nós... Porque o esquentador não estava a ser. Não, o escantador hoje, ainda hoje funciona. Era bom. Era bom, nunca deu problemas, a instalação fez uma... Por aí fez bem, portanto, aquilo que era a competência dele, Depois mandou o queimar. porque ele quando foi tirar o cilindro, a água suja do cilindro espalhou-se pela casa toda, por baixo tinha umas toalhas, que era onde se colocava as toalhas de banho, e secou aquilo tudo, as patadas pela casa toda, com aquela água barrenta, não é, que se diz tem, a casa ficou lastimada. E, portanto, quando o doutor está-me a falar exatamente de alguém que fez um trabalho competente naquilo que é o trabalho dele, estragou tudo, o cilindro continua lá, Nunca mais foi chamado outra vez. nem é recomendado. E mais grave é que é desrecomendado. Exatamente. Que isso ainda é mais grave para uma empresa do que... Ou seja, ele se calhar tinha mais sorte se o cilindro tivesse funcionado, se o serviço fosse bem feito e o aparelho funcionasse só 2 anos, Ou 5. ou 5, Mas deixasse tudo completamente impecável. Ok. se fosse menos O competente, Sérgio preocupava-se com a água quente, queria o esquentador a funcionar, e a esposa preocupava-se com a limpeza, queria tudo, não queria, pá, não vem para aqui estragar na minha casa. Exato, eu percebo isso. e isto é o tal exemplo em que nós temos que pensar muitas vezes um negócio, porque se calhar o pobre homem saiu de casa, pediu desculpa até por aquilo tudo, porque foi um acidente, e depois nunca percebeu o resto. E eu sei que ele depois teve na empresa dele dificuldades, inclusive estávamos depois no seio da crise de fechar a empresa, mas isso é um pequeno sinal que leva, ou seja, nós temos que agradar o cliente e temos que estar sempre atentos. Quem é empresário aqui que faz a diferença. Fala-se muito em marketing digital e em publicidade e etc. Sempre se falou. Agora fala-se em digital, antes falava-se panfletos e livros e catálogos, etc. E eu vejo a publicidade como uma árvore. Portanto, o homem vai fazer vai montar o cilindro, ele construiu o tronco da árvore. E depois está à espera que o Sérgio recomenda a um familiar. Está um ramo da árvore, estão a ver? A árvore está a nascer, depois tem vários ramos. Se mata o Sérgio, matou um ramo. Este ramo nunca mais deu flores, nunca mais deu frutos. Se mata o outro cliente, o Teixeira, mais um ramo cortado. De repente ele já não tem árvore nenhuma. Ele está a fazer um tronco, a fazer tudo muito bem feito, como deve ser, para ser um negócio sólido, uma árvore bem construída, e depois quando a árvore começa a dar ramos, ele corta e não tem publicidade. Portanto, as pequenas empresas não podem gastar dinheiro em publicidade. A publicidade tem que ser feita com o seu cliente, que traz outro. E um cliente traz outro, e se todos os clientes trouxerem outro, eu digo assim, de todos estes que me trouxeram, só vou fazer este que são os bons. Então o que é que tens? Tens a publicidade que os clientes fazem por ti e da seleção que podes fazer. Portanto, o conselho que eu dou é, se tens uma árvore, não mates nenhum ramo. Uma obra mal feita é um ramo que cortaste. Portanto, este ramo ia dar outros, e aquela árvore ia estender-se. Portanto, o exemplo, para mim, o marketing das pequenas empresas é como as árvores. Nunca podemos cortar um ramo. Portanto, uma coisa que fique mal feita, que o cliente não valorize, que não telefone a agradecer. Quando o cliente não faz isto, alguma coisa está mal. E eu tenho que reparar. Lá está, para isso também temos que, voltamos ao início, o dono da empresa tem que estar focado a trabalhar o negócio e não no negócio, porque senão não tem cara para isso. Enquanto o cliente está a receber a obra, não pode, tem que estar ali com o cliente. Se o cliente está a ver aqui, verificamos isto, fizemos aquilo, controlamos aquilo, ali há um detalhe, não se preocupe, é assim, tem que entregar o serviço. E nós não estamos habituados. Nós vamos ao médico, o médico da Caixa não nos entrega o serviço. Vamos à oficina, não nos entregam o serviço. Vamos ao restaurante, não sabem se nós ficamos satisfeitos. Na construção civil, então, é mais difícil, porque eu faço as coisas. Então, eu tenho que ter a certeza que o cliente ficou satisfeito. Que é para aquele eu fiz a árvore,
mandei o ramo para o lado com mais um cliente. Se o cliente ficar satisfeito, vão nascer ali frutos e vai dar outro ramo e outro ramo e outro ramo, e de repente a minha árvore é enorme. Portanto, eu tenho a entrega da obra, falar com o cliente, perceber se ele gostou, se está tudo bem. Isto é trabalhar o negócio. Trabalhar no negócio é ser ele a limpar, é ele ter cuidado com as ferramentas, é carregar a carrinha, é levar os bocados que sobraram para outra obra, isso está lá dentro do negócio. Isso qualquer pessoa pode fazer por ti. E acho que o António está-me a dizer, e eu estou sempre a absorver, é que aquilo que eu sei é que nós podemos sempre fazer o crescer o negócio quando na maior parte do mercado que nós estamos, da nossa concorrência e das empresas, trabalham mal. E o que estamos aqui a falar é que realmente, a maior parte das vezes, nós sabemos que a concorrência trabalha mal e até sabemos dizer aos clientes de forma errada, mas não aproveitamos isso Para fazer diferente e melhor. E estou-me a lembrar de um exemplo que li algo. O António sabe que eu sou apaixonado pelo marketing, e então era algo que me deu vários clientes e eu, no tempo em que fizemos obras, fazia. E então basicamente, se eu faço um trabalho num prédio, num condomínio, de deixar um pequeno flyer, uma folha que fazíamos no computador, a dizer, do dia tal ao dia Y, vamos estar a fazer obra. Se tiver algum problema, algo que o incomode, faça favor de nos contactar. E era engraçado que tive alguns contactos a dar-nos feedback de coisas negativas, mas tive muitos mais contactos a pedir-me também para fazer a obra de casa deles. E apesar de eu ter o exemplo, ter a experiência e ter dados comprovados, quando eu falo isso aos meus clientes, eles dizem, ei, pá, ou seja, achas que depois estão-me sempre a ligar, a chatear no vizinho porque tem o barulho de baixo, o assim. E eu digo, mas isto é uma oportunidade, porque tu podes melhorar a forma como fazes a obra para também, e estás a inovar, estás a melhorar o processo e estás a ganhar clientes. Se houver um que te chateia e se ganhares 4, o que é importante? Exatamente, é isso mesmo. E nós queremos fugir das complicações e das chatices. Mas se fugirmos delas, elas aparecem mais. O exemplo que eu dou é, tu vais no teu carro e vês o ponteiro do gasóleo a descer e vês a luz amarela, acendeu a luz amarela. Tens ali um problema. O que é que tu fazes? Aceleras mais depressa para chegar ao fim da autoestrada ou paras para meter gasóleo? Portanto, se há uma pessoa que se chateia com o barulho, normalmente não é o barulho que a incomoda, é não avisar que deviam fazer barulho. Isto é uma falta de respeito. Então, se está toda a gente avisada que de manhã vai haver muito barulho, à tarde mais ou menos, e no dia 20 vai ser limpezas, elevadores com entulho e coisas a subir e a descer, toda a gente sabe o que vai acontecer. Os que perceberem isto dizem, olha, esta gente é boa, são estes que eu quero contratar. Os que protestarem ou eu consigo explicar porquê, e eles passam para o meu lado, ou se eu não consigo explicar porque eles também nunca me iam comprar porque eram uns peçonhentos, uns chatinhos, uns aborrecidos que se enervam com tudo. Opá, às 10 da manhã eu ouvir barulho de obras de andar, é normal. Chateaste com isso é que não é normal. Agora, se eu não te aviso, se tu apanhas um susto, isso é que é mau. Porque ninguém gosta de sustos. Portanto, essa tática de marketing, só mesmo para terminar, quanto maior for o prédio, quantos mais panfletos deixares nas caixas de correio, quantos mais avisos disseres vai haver barulho no sábado de manhã, melhor é para ti. Porque vais ter pessoas que já ficam logo prevenidas e saem de casa para não se chatear, e depois há sempre um ou dois que iam chatear e iam. Estão mesmo, são esses. São os que não vão ser clientes. Não, é isso. E na altura tivemos uma pequena o termo certo não é chatice, mas para nós foi bom, porque num dos condomínios que fizemos em Matosinhos, o que aconteceu é que o condomínio ia para obras de fachada, que na altura que não era o nosso trabalho, mas 4 ou 5 moradores só faziam se fôssemos nós a fazer. E o que aconteceu? A empresa do condomínio queria entregar, também tem parcerias, a outra, e aquilo deu ali uma chatice, e então a empresa de condomínio só me perguntava, mas porquê é que tem que ser vocês? Eu não percebo, o que é que vocês fizeram, não sei o quê. Mas são todos exemplos que eu agradeço o António estar aqui a partilhar. É um gosto. Acho que
que contribui para que o crescimento... Sérgio, nós temos que simplificar o nosso negócio. Fazemos do negócio um bicho de 7 cabeças, não é? O cliente diz-nos se está bem feito, é para fazer igual. Portanto, não podemos complicar o negócio. O empresário complica, está sempre com... Não pode complicar. O negócio tem que ser simples, tem que ser fácil e às vezes tem que ser divertido. Portanto, os nossos clientes têm que gostar de trabalhar connosco. Acho eu. Sim, bem, só assim é que pode ser. Obrigado, António. Esta foi a primeira parte deste podcast. Estaremos aqui numa segunda parte para saber mais de como lidar com os nossos clientes e fazer crescer os nossos negócios.